Fala, galera! Oiê! Pegamos um carro aqui para conhecer a Arábia Saudita. Estamos em busca primeiro aqui do Monte Sinai. Dizem que o verdadeiro Monte Sinai fica aqui, não no Egito. Então vamos atrás dele. Dizem que era bom um 4x4 para ir lá, mas a gente não conseguiu achar um para alugar. Então vamos aproveitar para mostrar a placa aqui, ó, como é do carro. Ele tem o número escrito em árabe, o texto escrito em árabe e embaixo nos nossos números aqui que a gente entende. Estamos aqui a uns 20 quilômetros do monte que supõe ser o Monte Sinai daqui. A gente não sabe bem como vai conseguir chegar lá, porque parte dele é área militar, acho que o pico dele é área militar, e os caminhos aqui não são bem claros no mapa também, no Google Maps. Ele conta várias rotas, a gente está seguindo por essa aqui que parece ser a mais certa. E só para complementar ali o que o Renan falou no carro, a Arábia Saudita abriu para o turista comum em 2019. Então ainda é muito difícil achar informação na internet. Por exemplo, essa estrada aqui que a gente tá, né, amor? Se você anda no Google Maps aqui, nem tem, né? Tem algumas fotos só, é tudo de terra, por isso que a gente tava preocupado com esse carro, mas pelo menos agora tá asfaltado. E essa região aqui também é do projeto Neon que eles estão fazendo, então se você procurar na internet, projeto Neon é um negócio futurista, imenso, então muita coisa está sendo construída. Todo lugar que se passa tem um monte de caminhão, um monte de trator. Então pode ser também, algumas informações que a gente pegou na internet, que algumas partes da estrada estão bloqueadas, não tá passando o carro. Então a gente tá indo na fé, na vontade, vamos ver onde a gente chega. Aliás, foi bastante divulgado, até você já deve ter visto, que estão construindo aqui um prédio, um condomínio de 170 quilômetros de comprimento, que é um negócio gigantesco. A gente pretende procurar ele. Imagino que não deva ser muito difícil achar uma vala de 170 quilômetros no meio do deserto. Galera, chegamos a esse aqui, ó, supostamente. A gente achou que ia ter mais suspense esse vídeo pra chegar, mas foi fácil, foi só seguir a estrada mesmo. Teoricamente é este aqui, ó, o da ponta mais escura. E só para dar um contexto aqui na história, né, para quem não conhece, o Monte Sinai é o monte onde Moisés subiu, Deus falou com ele, passou instruções, passou os 10 mandamentos para ele. Eles chegaram no Monte Sinai logo depois de cruzar o Mar Vermelho, né, depois de abrir o mar para a galera fugir do Egito. E aí, se você olhar no mapa, ó, o mapa do Mar Vermelho é assim, ó. E esse aqui é o Monte Sinai que está no Egito, o oficial, e esse aqui é o da Arábia Saudita. Então, se você olhar, ó, os dois estão na saída desse mar. Então poderia ser os dois mesmo. A gente já foi no do Egito, a gente já gravou um vídeo lá, dá pra subir tudo. Lá é oficial, um destino turístico, um destino de peregrinação. Aí lá é oficial porque o imperador Constantino disse que é lá, marcou lá. Na verdade a mãe dele, né, falou que era lá e construiu até uma capela lá em cima e tal. E segundo uma tradição antiga, era lá também, uma das hipóteses. E os argumentos para dizer que é esse aqui, não aquele lá? Um deles aqui diz que Moisés subiu o Monte Sinai depois de fugir do Egito. E aquele lá pertence ao Egito. Então falou, não faz sentido. Eu não sei se esse argumento é válido porque eu não sei onde eram os limites do Egito naquela época e o que a Bíblia considerava como sair do Egito, né? Então não sei se esse argumento é muito importante. Aí outro que tem é porque diz que quando Deus apareceu, a montanha pegou fogo e tal. Então esse aqui, ó, o pico é escuro. Então eles dizem, ó, faz mais sentido ter pegado fogo nesse pico aqui do que naquele lá. E aí outro argumento é que nesse ponto de passagem do Mar Vermelho ali, nessa região vindo para a Arábia Saudita, tem tipo uma estrada embaixo do mar, assim, né, um caminho mais fácil de percorrer. Então, se abriram o mar mesmo, se realmente é verdade, só de que abrir o mar, aquele caminho seria possível passar com, eles dizem, né, que daria passar com pessoa, com carroça, com toda aquela galera. A polícia parou ali, falou, não pode ficar parado aqui porque é hora de construção. Aí eu falei, eu só vou tirar uma foto então, do Monte Sinai. Ele falou, tá bom. Aí estamos aqui, mas então vamos seguir para outra parte ali. Ah lá. Não, e foi muito legal porque o Renan chegou, eles pararam, a gente tava gravando, eles pararam. Aí o Renan foi lá no carro, ele, não, é só pra avisar que não pode ficar. Aí o Renan, não, eu só quero tirar uma foto. Ele, não, tudo bem, bem simpático. Eu acho que... Eu achei, né, pô, a área militar, talvez seja com medo de espionagem, mas eu acho que é por segurança, né, passa muito caminhão, ele falou, não pode parar na estrada, mas tranquilo. Então, e aí outro argumento, né, que existem
algumas coisas aqui que batem com a história, tipo o altar do Moisés. A gente não sabe se dá pra chegar nesse lugar, mas vamos procurar. Aqui já tivemos que meter um off-road, mas é bem curtinho, é só aqui. Vixe, acho que não pode entrar. Será que é aqui onde tá tudo gradeado? Não, o mapa diz que é aqui mesmo, ó. Aqui o mapa e aqui onde a gente tá. É aqui mesmo, o local tá todo cercado de grade, tem um portão que tá aberto. Não sei se dá pra entrar, vamos ver se a gente consegue ler alguma coisa aqui. Tá dizendo aqui que é uma área arqueológica, é ilegal passar. Então não vamos passar, vamos só olhar daqui. Poxa, que pena. Aqui, ó, na história que eles contam, na primeira subida de Moisés, né? Moisés foi lá, conversou com Deus, voltou e aí falou algumas coisas pra galera, né? Tipo, ó, não é pra cultuar outros deuses, não é pra idolatria, essas coisas todas. E aí ele voltou pra lá, voltou, passou 40 dias, aí a galera aqui embaixo já tava preocupada, né? Pô, o que aconteceu e tal. Aí falaram, não, vamos fazer um bezerro de ouro aqui pros deuses e tal. E aí supostamente foi nesse lugar, disse que aqui tem até umas pinturas ali, uns hieróglifos, não sei, que mostra a galera cultuando um bezerro de ouro. E aí foi aí que Moisés desceu, viu, né, o bezerro e falou, pô, acabei de falar que não era pra fazer essas coisas, vocês fizeram. Aí ele foi lá, queimou o bezerro de ouro e tal, e a galera pediu, não, pede perdão lá pra Deus, então. E, bom, e aí supostamente foi aqui que foi erguido esse bezerro. E só pra vocês se localizarem, aqui tá o Monte Sinai e aqui é onde estaria o altar do bezerro de ouro. Então faz sentido, né? Assim, de novo eu vou falar, pobre do Moisés. Mas toda hora, então, toda hora não, ele saía, né, e subia, saía e subia. Aí veio aqui, viu que a galera fez o bezerro de ouro, aí teve que sair daqui de novo, ir lá e pedir para Deus perdoar a galerinha. Diz que foi até nessa que ele tava descendo com as tábuas dos 10 mandamentos, aí viu a galera, ele jogou no chão, assim, de raiva e quebrou. Aí teve que fazer mais uma e subir lá. Tem umas fotos na internet desse aqui, puxa, queria tanto que a polícia viesse aqui agora pra dizer, pode entrar ali rapidinho. Provavelmente eu acho que eles deixariam, todo mundo aqui é tão simpático, tão legal, mas melhor não, né? Era melhor eles aparecerem com a gente aqui do que lá dentro, né? Mas, bom, vamos pôr aqui algumas imagens que a gente achou na internet, umas fotos que as pessoas tirou. Eu acho que todo mundo entra, tá? Tanto é que no Google tem várias fotos lá dentro, mas vamos respeitar aqui. Essa história aqui do Monte Sinai tá no livro de Êxodo, da Bíblia. E aí fala que quem fez o bezerro, né, quem juntou ali a galera, porque a galera tava pedindo para fazer o negócio, foi o Arão, o irmão do Moisés. Aí ele falou, ó, galera, então deem aí o brinco, o colar, tudo que vocês tiverem de ouro pra gente derreter aqui e fazer esse bezerro. Diz que Moisés ficou tão bravo que ele destruiu todo o bezerro, moeu o bezerro, jogou na água e fez a galera engolir o bezerro goela abaixo. Demos uma volta aqui, ó, achamos desenhos, ó, estão bem aqui nessa pedra. Vamos dar um zoom ali com o celular, ver se a gente consegue tirar uma foto para mostrar melhor aqui como é mesmo, como a gente tá vendo. Poxa vida, é tão pertinho, né, o portão aqui, só vir até aqui. Mas eles devem proibir, porque a galera é capaz que pode zoar tudo aí, né? A galera picha tudo, né? É triste, hoje em dia você vai em vários lugares importantes, tá tudo pichado. Aí tem uma galera que se arrasta por aqui, ó, também, ó, tem até umas pegadas. Quando o portão ali tá fechado, a galera passa por aqui. Subimos aqui numa pedra, que dá pra ver melhor. Eu não tô conseguindo identificar bem o que é o desenho aqui, tá? Então, vamos ver, vamos torcer que depois se copiar pro computador dê pra entender melhor. Aí outros pontos favoráveis a esse aqui ser o verdadeiro Monte Sinai é que aqui tem várias fontes de água, então seria um lugar bom para eles pararem por um tempo e também ficar depois de Midian. A gente deve ir para Midian agora, já explica a história, mas acredito que foi ali perto de Midian que eles cruzaram o Mar Vermelho. E ó, vou mostrar de novo, hein? Aqui é onde teoricamente estava o bezerro de ouro e aqui está o Monte Sinai, ó. Não é longe, mas ainda assim, pobre do Moisés tem que ficar indo e voltando. E aí, ó, tem que cuidar na pista com os dromedários. E como o caminho é longo até Midian, paramos aqui para comer na estrada. Vamos ver o desafio que vai ser conseguir pedir comida. Olha que o carinha aqui da coisa fala inglês, salvou a gente. Pelo menos ele soube falar carne em inglês, assim. Soube explicar o preço e tal. O prato aqui nesse esquema, esse aqui é carne, eu pelo que entendi é 12. E aí vem sempre com o pão árabe, ó. Aí a gente vai usando ele de colher e vai comendo.
E veio esse molinho aqui que ele falou que é do Paquistão. Vê que carinha do Paquistão, né? Poderia ser, Tem né? muito estrangeiro aqui. Eles geralmente se orgulham quando o restaurante serve a comida do país dele. E pra acompanhar ele ainda trouxe esse pratinho aqui, ó, com 3 pimentinhas. Ó, amor, valorize isso aqui, porque a gente viu lá no supermercado como é caro comer aqui salada. Então quando vem salada tem que valorizar o prato. Beleza, deu 14 tudo. Eu achei que era 12 por pessoa, mas era 12 tudo. E aí acho que o pão e a salada deu mais 2. E o Renan falou, né, lá atrás que aqui na Arábia Saudita tá rolando um projeto chamado Neon. E eles estão restaurando tudo, ó. A gente tá indo para um ponto ali na frente que a gente vai mostrar pra vocês, que é nessa cidade. E a entrada da cidade eles colocaram essas árvores aqui, os postes, tudo bem bonito. E chegamos aqui na cidade de Al-Bad, agora uma cidadinha pequena, só que aqui acreditam que é a Madian da Bíblia. Segundo a Bíblia, Moisés teria nascido no Egito, numa época que o faraó do Egito estava perseguindo os filhos dos hebreus. Falou, não, a população de hebreu está muito grande aqui, está ficando perigoso, manda matar todas as crianças. E todos os que nascerem, né? E aí o Moisés nasceu nessa situação, a mãe dele conseguiu esconder ele por um tempo, depois colocou num cesto e pôs no rio, no Nilo. Aí o bebezinho foi encontrado pela filha do faraó e ele foi criado ali como... sem saberem, né, que ele era um hebreu. E dizem que o nome Moisés, inclusive, de Moisés, de colocar o bebezinho, vem aí dessa história do Moisés. É, vem dessa cestinha aí. E aí uma vez no Egito, Moisés viu um egípcio batendo num hebreu, ele foi lá e matou o egípcio. Então ele falou, puta, matei o cara, agora vou fugir daqui antes que me pegue, então. E aí diz que ele fugiu e veio morar nessa cidade aqui. Diz que foi aqui que ele encontrou a esposa dele. Aqui, ó, é um lugar importante também, só que tá fechado e também tem um buraco pra galera passar aqui. Mas, enfim, ali tem um poço. Ou tinha, algumas pessoas falam que a fonte daí, que a água daí já secou também. É, talvez ali de cima a gente consiga ver. E bom, o que que fala daqui, né? Fala que tinha 2 mulheres, 2 irmãs dando água para os animais dela, desse poço. E aí tinha uns pastores aqui que ficaram apavorando elas, ficaram zoando. Aí Moisés chegou e acabou com aquilo. Falou, não, parem de encher o saco aí, deixa as mulheres pegar água aí. Na verdade ele ainda pegou a água e ele mesmo tratou os animais depois. Aí elas ficaram impressionadas, né? É, aí elas foram e contaram pro pai dela, né? Falou, ó, tem um cara ali que ajudou a gente. E o pai falou, então chama ele aqui pra jantar com a gente, pra comer um pão e tal. Aí ele ficou amigo do pai delas, o Jetro. Ele ofereceu uma das filhas em casamento pra Moisés. E aí Moisés casou com a Zípora. É, e aí consta que ficou morando aqui, foi 40 anos também, né? Nessa cidade, nessa região. E diz que ele cuidava dos animais, do sogro, enquanto ele viveu aqui. Olha como é todo complexo. Começa lá embaixo e aí tem uma passarela que te traz até aqui no poço. Mas ó, tá totalmente fechado, totalmente gradeado. E aí consta aí na Bíblia, né, quando ele vivia aqui, ele estava pastorando por aí, e aí ele viu uma planta pegando fogo, mas a planta não queimava, né? Ele, ué, que engraçado isso, tem chama ali, mas a planta não tá queimando. E aí ele se aproximou e foi aí que Deus apareceu para ele e falou que ele tinha que voltar para o Egito para libertar os hebreus de lá. Então foi aí que ele voltou e trouxe a galera. Isso aconteceu num lugar chamado Monte Horebe. E aí a tradição das religiões diz que o Monte Horebe e o Monte Sinai são o mesmo lugar, né? A gente andou quase 200 km de carro para chegar aqui. Só que em linha reta dá mais ou menos uns 40. Ainda assim é bem longe para ele estar com as ovelhas lá. Mas aí alguns historiadores até dizem que talvez sejam montes diferentes, tá? O monte onde ele recebeu os 10 mandamentos e onde ele viu essa árvore queimando. Mas a tradição das religiões diz que é a mesma montanha. O que justificaria o Monte Sinai verdadeiro ser esse. Não tô botando as minhas fichas nenhum nem no outro, tá? Só tô trazendo uma informação do que a galera disse que poderia ser ele, justo porque era aqui que ele vivia. Seria mais uma evidência, né? Isso.
E sempre que a gente fala aqui dos historiadores e tal, aparece uma galera que fala: ah, vocês estão falando aí que os historiadores estão falando tal coisa e essas histórias nem existem, não sei o que. Na verdade, aqui, independente da fé de cada um, se você pode acreditar totalmente a história que está ali, pode não acreditar em Deus, em nada, mas o fato é que existia uma sociedade aqui que acreditava nessas histórias. Alguém escreveu essas histórias. Então, não importa se aconteceu exatamente como está ali, ou se não aconteceu, o papel dos historiadores é tentar decifrar, tentar ver, o cara que escreveu sobre esse monte, a qual monte ele estava se referindo. É igual quando a gente foi na Grécia, mostrou o Monte Olimpo. Ora, aqui os gregos acreditavam que era a casa dos deuses. Se existia Deus lá em cima ou não, vai da crença de cada um, mas o fato é que existia uma sociedade que acreditava que os deuses moravam naquela montanha específica. Então, é essas histórias que os historiadores tentam trazer aqui, estudando essas histórias bíblicas. Aí agora a gente está perto de um outro lugar que aí acreditam, segundo essa teoria de que o Monte Sinai aqui, que seria por ali que eles teriam chegado depois de cruzar o Mar Vermelho. Vamos torcer que lá esteja aberto, a gente consiga mostrar alguma coisa além de grade. E bom, pessoal, o negócio fica pra lá assim, aí tem um posto de controle. Um policial falou que a gente não pode ir. Ele falou: vocês têm a licença neon? Aí, pelo que eu entendi, essa licença é para trabalhador, né? Só tá podendo ir trabalhador para lá. Então ele falou: não, a gente queria visitar o poço ali, tem os poços também, porque disse que ali cruzaram o Mar Vermelho e aí depois de um tempo eles pararam uns poços de água. Aí tem esses poços e tem um lugar que eles supostamente cruzaram. Só que ele falou: não, tá tudo fechado para turismo, não pode passar não por causa das obras. E se você olhar mesmo, acho que o nosso carro é o único, um dos únicos de pessoas, né? De passeio, Porque é só caminhão que passa, o caminhonete, o ônibus, aqui tudo, essa área tá tudo em obra. Aliás, vamos passar lá então, onde seria o centro das obras, para ver se a gente consegue ver alguma coisa. E aqui do lado da cidade tem um sítio arqueológico aqui, o portão estava aberto, a gente só foi entrando. Não tinha nenhuma plaquinha dizendo que era proibido entrar e os carinhas entraram aqui, a gente está seguindo eles. Vamos ver, essa daqui talvez seja as ruínas da cidade de Midian. E olha só que interessante, a cidade aqui lembra muito Petra, tem algumas coisas entalhadas nas pedras. Petra, a gente contou a história lá, da capital dos nabateus. A gente não sabe se essa cidade aqui se atribui aos nabateus ou não, tem umas placas ali, a gente tentou traduzir, mas não fala essa história, só fala que aqui era a antiga cidade de Midian. Se seguir o exemplo de Petra, essas construções aqui seriam tumbas. Ali tem mais umas estruturas parecidas, ó, aqui tem uma caverna. Aqui não é muito grande, imagino que aqui também deve ter muito mais coisa para escavar, né? Se Petra escavaram só 20%, aqui deve ser 1%. Mas, bom, vamos subir, ali tem umas cavernas, talvez ali fosse uma casa. Olha só, aqui parece tumba também. Aqui tem mais umas estruturas. Bom, não sabemos como é. Como a gente falou, aqui é bem pouco turístico, então não tem muita informação. Você não acha guia, geralmente tem guia esperando, não tem aqui, não tem nem portaria. E aí tem algumas excursões até pra cá, mas a maioria das excursões são pro povo árabe mesmo, o povo que mora aqui. O guia fala árabe, então... bom, tá bem novo o turismo de ocidental aqui, né? Segundo o Google Maps, que tava procurando aqui na frente tem um museu, só que ele tava fechado. Quando a gente chegou, esses moços que estavam andando na nossa frente, eles empurraram a porta não abriu, então o museu tá fechado. E aí não dá nem pra entrar no museu pra tentar mais informação. Esses moços aqui, a gente chegou à conclusão que eles são trabalhadores da região, né? Até estão com uniforme, assim. E, bom, enfim, mas olha só que legal, a vista do deserto. Eu por muito tempo, acho que por influência dos filmes ali, achava que o deserto pegava o Saara, o Oriente Médio, era só areia, né? Só duna. Até quando li ali que Moisés ficou 40 anos andando no deserto, eu pensava: pô, coitado, 40 anos andando na areia, subindo essas dunas, que é difícil. Mas é a visão que os filmes dão, né? Porque acho que as dunas são mais fotogênicas, mas o deserto é assim, ó. Aliás, até duna, geralmente onde tem duna é um ponto turístico, né? A galera vai lá porque não tem muito, então a pessoa vai lá e olha só a duna e se joga da duna, escorrega nela. Quando esse lugar ficar famoso, é mais um que a gente vai poder falar no futuro, né? Visitamos antes de ser famoso. E provavelmente vai ser pago, né? Aí esse nosso lado mão de vaca vai falar: e era grátis!
Ó, mais uma caverninha aqui. Você vai andando e vai achando, ainda é bem perdido mesmo. Será que Moisés morava numa dessas caverninhas, né? Então, a galera aqui que foi no museu diz que a galera da época do Moisés morava na caverninha. A gente não pode dar certeza porque a gente não leu nada. Ó, aqui ó, tudo em construção. Tá assim a rodovia toda nessa parte. E quando eu digo essa parte, eu tô dizendo uns 200 quilômetros que a gente rodou. 300 quilômetros que a gente já rodou. É muito grande aqui desses projetos. Muita gente... Bom, depois eu te mostro o projeto ali. Mas muita gente teve dúvida, né? Pô, é muito grande isso aí, não vai rolar. Mas, bom, pelo menos trabalhando os caras estão. Se vai rolar, não sei, mas trabalho tem. Vamos tentar abastecer porque a gente já rodou muito hoje. Vamos ver quanto está custando a gasolina aqui. Olha só o preço da gasolina aqui, ó, 2,21. A gente mostrou no outro vídeo o preço do diesel, a gasolina é mais caro, mas ainda é bem barato pra gente. E ó, coisa que a gente não viu nos Estados Unidos, a gente tá vendo aqui. Essas casas de madeira sendo transportadas no caminhão. Esse aqui a gente tá achando que é um escritório, porque tem um lugarzinho do lado assim que tem o espaço para encaixar o ar-condicionado. E vocês viram ali atrás, né? Tudo em construção, ó. Ali é coisa da construção, tudo em construção. E paramos aqui só para dar uma noção. A gente pensou, vamos chegar perto de uma obra, mas não tem perto de uma obra, é muita obra. Tá assim, ó, a gente dá mais de uns 50 quilômetros é com essa cara. Só caminhão passando, esses carros são das empresas aqui. Falam que estão mobilizando aí cerca de 100 mil trabalhadores direto, aqui, trabalhando diretamente nas obras para fazer esse projeto Neon. A ideia deles é estar pronto até 2030. Esse projeto Neon inclui um porto, um resort, um hotel, não sei o que, um hotel para baixo. Tem uma estação de esqui lá perto do Monte Sinai também, que estão construindo para esse projeto. Mas o projeto mais incrível aqui, o que mais chama a atenção, eles chamam de The Line, que é uma linha que o projeto inicial diz que ia ter 170 quilômetros de ponta a ponta de pura construção. E seria ali, né, 170 quilômetros, imagina, 170 quilômetros de um bloco, assim, com pessoa morando dentro. Segundo o site deles, é para morar 9 milhões de pessoas dentro desse negócio compridão. Aí eles estimam aí que se você pegasse 2.800 World Trade Center, pusesse em linha e mais uma linha do outro lado, seria esse projeto aí. A estimativa é custar $1 trilhão. E a galera vê com bastante descrença. A Bloomberg, uma revista, publicou, disse que vazou informações lá de que eles não conseguiram arrecadar nenhum décimo desse dinheiro. Então que eles mudaram o projeto para, em vez de ser 170 quilômetros, ser 2.400. O projeto inicial já era, né, construindo blocos, assim, em sequência. Mas, enfim, esse pequeno, né, de 2,5 km, já é uma obra bem difícil de fazer. Aí nesse projeto menor morariam 300 mil habitantes. E assim, pelo que diz aí a Bloomberg, eles não estão conseguindo achar gente para patrocinar o projeto. Estão viajando aí para outros países, ver se conseguem investidores. Mas a galera não acredita muito no projeto e muitas empresas também têm medo de pôr o nome nesses projetos, porque a Arábia Saudita não é lá um país famoso pelos direitos humanos e tal, né? Então a galera tem medo, pô, às vezes eu coloco o meu dinheiro numa obra ali, pode acontecer alguma coisa ali com os trabalhadores, pegar mal para o meu nome. Então acho que esse é o principal problema de investimento. E isso a gente ouviu até na época da Copa do Catar, né? A galera disse que teve muito trabalhador que machucou, que não teve segurança no trabalho. Então deve ser bem complicado para uma empresa colocar o nome dela para um negócio que não sabe como vai ser. É, no Catar também, né? Duvidaram ali e saiu do jeito deles, ó, saiu a Copa. E eu tava lendo que no site do The Line diz que esse projeto vai ser uma experiência humana com leis progressistas e de empoderamento individual. Vamos colocar uma imagem aqui de satélite do Google Maps mesmo pra vocês verem, ó. Cavando eles estão, já tem uma trincheira ali onde seria o prédio, as obras estão sendo feitas mesmo. A gente tem que voltar aqui em 2030 para ver o que saiu. E eu vi falar também que eles querem fazer essa cidade, que vai ser uma cidade lá dentro, né? Vai ter escola, vai ter hospital, vai ter tudo. Diz que as necessidades básicas de cada morador vão ser atendidas a 5 minutos de caminhada.
e que é ter um carro super rápido que é de ponta a ponta em 20 minutos. A gente tem que voltar pra ver isso. Tem umas coisas que eu acho que eles já estão pirando demais aí, né? Mas enfim, vamos ver o que sai. E a ideia é que esse lugar seja totalmente limpo, zero emissão aí de carbono e tal. E é legal, né? Ideia verde sempre vende bem. Só que aí os críticos falam, pô, tá bom, mesmo que seja, que não polua nada essa cidade aí. E pra construir ela, quantos recursos vão usar, né? Aí, se você pegar esses recursos, dava pra essas 10 milhões de pessoas viverem por sei lá quantos anos emitindo o carbono normal delas. Mas enfim, não sabemos os detalhes da obra. Agora, uma coisa a gente tem que falar, a gente já viu obra no mundo inteiro e nunca vimos uma obra tão grande, uma obra tão imobilizando tantas pessoas e numa área tão grande. Isso realmente é impressionante. Só pra vocês terem noção da quantidade de caminhão, além de não parar de passar caminhão enquanto a gente grava, a gente quer fazer um retorno ali na frente. E gente, isso aqui é uma fila de caminhão que tá entupindo pra poder fazer o retorno. E beleza, então galera, é isso. Chegamos de noite aqui, ó, viemos devolver o carro alugado. Custou 300 reais o aluguel do carro. Na verdade o aluguel é 200 e aí tem que pagar mais 100 para ter quilometragem ilimitada, porque aqui a gasolina é barata, mas a quilometragem não é ilimitada, então você não consegue aproveitar muito. Foi bem tranquilo alugar aqui, achei que ia ser mais burocrático e tal, mas que nada, normal, só reservar pela internet, vir pegar o carro e devolver. Agora estamos esperando o Uber para voltar para casa. O Uber funciona bem aqui também. E é isso então, galera, esse vídeo ficou devendo alguns lugares lá por causa das obras, a gente não imaginou que ia estar tão difícil, mas deu para conhecer um pouco mais aqui da Arábia Saudita. E é isso então, até a próxima! Só para completar, eu acho que a Arábia Saudita vai estar bom para fazer turismo, pelo menos nessa região em 2030. Até lá vai ser um pouco sofrido. Falou!